não deu outra, né? Tomou. E foi horrível, começou a se afogar, chegou apagada no hospital, foi uma correria, foi um desespero. Ela tinha todos os pontinhos do rosto pintados de vermelho, que tinha sido o esforço que ela tinha que fazer para respirar. Ela só foi acordar muitas horas depois. Foi uma tragédia, só estou resumindo aqui, foi uma coisa horrível essa situação. E, e uma das preocupações era essa, justamente que tivesse, né, o voltar, né, que ela tivesse aspirado. Então, nessa do voltar, a gente não tentou fazer ela vomitar, mas ela ficou se afogando, tentando botar para fora, que pudesse ter dado, então, esse refluxo, né, e ter ido para o pulmão, tivesse aspirado no pulmão. Felizmente, não aconteceu, ela pode ser liberada, mas foi um baita susto. Então, muitas vezes, pessoas com refluxo podem desenvolver, sim, problemas respiratórios pulmonares, tá? Então, o que eles dizem também em termos de tratamento para asma? Então, lembra que a gente já viu lá, né? Algumas peculiaridades da sinusite em termos de tratamento. No caso da asma, uma medicação que é controladora, que chama, ou de manutenção, né? Que serve para ou prevenir, né? Evitar os sintomas, as crises de asma, e outras medicações que chamam de resgate, que daí no momento da crise, muitas vezes as famosas bombinhas, né? O pessoal usa as bombinhas para dar aquele resgate e tentar abrir os brônquios, na realidade, né? A medicação controladora vai fazer com que a gente tente reduzir aquela inflamação do brônquio, aquela, né, a fotinha ali que vocês viram no meio, diminuir aquela inflamação. E essas medicações que chamam de resgate, né, seria para tentar diminuir esse broncoespasmo, ou seja, essa contração, né, muscular. E muitas vezes tem que se associar um antibiótico, então, para tratar esse excesso de muco, essa mucosa daí inflamada, né, o muco que muitas vezes ele é já infeccioso também, tá? E aí vem também o enfisema pulmonar. Fiz até uma live com uma pessoa semana passada, ela contando a experiência dela, né, com o uso dos óleos essenciais. Ela tem enfisema pulmonar gravíssimo. Usava as medicações, como a gente viu agora ali, não só as de controle, como as de resgate direto, antibióticos direto, antes de começar a usar os óleos essenciais. Assim, direto, quando acabava um ciclo de antibiótico, ela precisava começar outro, ela ficava em casa, não conseguia sair para quase nada, não tinha quase vida social, porque ela tentava reduzir ao máximo os fatores, né, esses determinantes, né? Então, ela tinha um problema bem sério. O que é esse enfisema pulmonar? Ela é uma doença progressiva das vias respiratórias, né? O que acontece, então, os alvéolos, como está na fotinho ali, eles vão ficando disformes, tá? Até se romperem. Então, ele vai perdendo a elasticidade natural. E a pessoa, imagina a dificuldade que a pessoa vai ter para respirar. Então, tem a dispneia, tem a pressão no peito, capacidade reduzida de fazer exercício. Ela relatava muito isso também, né? De qualquer pequena coisa que ela fizesse, ela já ficava, né, na dificuldade para falar. Era bem grave, assim, o caso dela. Perda de peso, a fadiga, tosse, edemas, né? Porque acaba a circulação ficando prejudicada também. Cianose, né? Não respira, não tem oxigenação correta, então acaba a cianose quando a pessoa vai ficando mais roxinha, né? E baqueteamento digital, ou seja, a pessoa fica mais, digamos assim, fora da casinha. Então, qual que seria o tratamento para esse enfisema, né? O broncodilatador e corticoide inalatório, né? De novo, é tentar abrir, né? Para que ele consiga vir mais ar, e os corticoides, então, para tentar reduzir aquela inflamação e tentar, sempre pensando em inflamação, né? A gente pensa muito nisso aí. Então, vendo todas essas, assim, esse aqui seria o resumão dessas doenças respiratórias, né? Mais comuns que a gente vê mais, existem outras tantas, mas enfim, essas aqui mais ao nosso alcance, que eu digo assim, né? O que a gente buscaria, então, nos óleos essenciais para o apoio respiratório? O que a gente pode buscar? Então, a gente precisaria de descongestionantes, né? Pensando numa rinite, numa sinusite, que tem aquela obstrução nasal, a gente precisaria de um óleo que nos desse um poder descongestionante. Precisaríamos de óleos antialérgicos, que desse, né, que tivesse um poder antialérgico, e antihistamínico, né, ou seja, tentar reduzir aquela histamina, que é um daqueles sinalizadores que eu falei para vocês, né, alergênicos, que desencadeia a resposta inflamatória, né, então precisaríamos dele, precisaríamos de um anti-inflamatório, já que a gente está falando tanto em inflamação, né, inflamação que fica
generalizada daí, né? Inflamação local e a inflamação sistêmica. Precisaríamos de um óleo calmante, muitas vezes, né? Para acalmar a respiração, acalmar o quadro em si, e muitas vezes até a pessoa, porque às vezes aquela hiperventilação também, muitas vezes é desencadeada em função do estresse, né? Do emocional. A gente precisaria de um desintoxicante, quando a gente fala em alergenos, toxicidade das coisas ao nosso redor, essa inflamação generalizada, um óleo que tivesse um efeito desintoxicante seria muito bom para a gente tentar fluir, né? Mandar embora, né? Esses componentes alergênicos, né? Do nosso organismo, tentar drenar tudo isso também. Precisaríamos de um mucolítico. O que vem a ser isso? É um óleo que tivesse a capacidade de dissolver aquele muco, que nos ajudasse a dissolver aquele muco que fica, que gera a infecção, né? Que gera dor, enfim. Um anticatarral, né? Ou seja, um muco, geralmente a gente fala em termos de muco mais de vias aéreas superiores e catarral mais de via aérea inferior, que seria mais a nível de pulmão, né? Dos brônquios ali. Um expectorante para nos ajudar a botar para fora, né? Tossir, botar realmente para fora esse muco que está acumulado. O antiespasmódico, a gente diz, né, para que não fique contraindo tanto, né, que a gente consiga deixar a musculatura mais tranquila. Um imunoestimulante, quando a gente está falando aqui, a gente está falando em resposta inflamatória, a gente está falando também, muitas vezes, isso aqui tudo é reflexo de uma imunidade baixa, que é o que muitas vezes vem essas doenças, né, sazonais, principalmente, né, essas virais, vem muito desse problema de imunidade que fica diminuída. Então, a gente precisa de alguma coisa que melhore a nossa imunidade. E falando algum óleo que pudesse ter essa ação esteroidal e também, né, que a gente fala dos corticosteroides, então, de repente, será que tem algum óleo que poderia nos ajudar nisso, né, substituir um pouco os corticoides, né? E a boa notícia que eu tenho para dizer para vocês é que a gente tem óleos sim que consegue, que tem ações, todas essas ações aqui a gente consegue ter um suporte natural, né, de agregar saúde natural e com essas ações aqui nos óleos essenciais. O grande campeão da noite, que eu digo, né, do trato respiratório é o nosso querido Breathe, né? Ele é um blend, ele é uma mistura de óleos essenciais, de todos esses óleos essenciais que estão aí. Tem o melaleuca, tem limão siciliano, eucalipto, canforeira, folha de louro, hortelã-pimenta, cardamomo e rabeçá. Então, todos esses óleos, eles criam uma sinergia, que vem aqui assim, um ajuda, um complementa o outro, um potencializa o outro, um reforça a ação do outro. E eles, vocês vão ver que por incrível que pareça, todos eles têm essas ações que a gente tanto quer. Então, num único vidrinho, a gente consegue dar um suporte respiratório fantástico. Esse aqui é aquele assim, ó, que quem tem problema, as ites da vida, esse é o óleo que tem que estar no bolso sempre da pessoa, né? Ele tem que estar junto sempre. E esse é o grande campeão dessa minha amiga, né? Que eu falei para vocês que eu fiz a live com ela. Desde que ela começou a usar o Breathe, né, que ela começou a fazer o uso constante, né, inalando frequentemente, todos os dias, cuidando, obviamente, da sua saúde, ela reduziu pela metade, ela não precisa mais, ela disse que ela não lembra mais a última vez que eu tomei antibiótico. Imagina eu ouvir isso de alguém que terminava um ciclo de antibiótico, começava outro, terminava um, começava outro, terminava um, começava outro. Né? E ela tem uma qualidade de vida fantástica agora. Ela consegue fazer as coisas, ela consegue sair, consegue ter uma vida social. Ela está muito feliz porque ela conseguiu agora modular a respiração dela sem precisar daquele monte de medicação. Ela conseguiu a parte da bombinha do resgate, ela reduziu pela metade já. Ela fazia 4 vezes ao dia, ela só faz 2. E a outra medicação que ela tomava de contínua, ela já não precisa mais tomar. Então, olha só que legal ela conseguir, né, ter uma qualidade de vida fantástica agora. Ela disse assim, é outra pessoa, né? Ela disse assim, agora eu consigo. Ela disse que teve uma vez que o médico proibiu ela de um casamento do irmão, porque ela estava numa crise gravíssima e não, ela disse, como é que eu não vou ir no casamento do meu irmão, né? E ele disse, é porque ela não conseguia nem, ela tinha dificuldade assim para falar, para respirar, e ela estava muito ruim. E ela, obviamente, foi no casamento do irmão, né? Ela disse que ficou muito pior depois. O médico puxou as orelhas dela, porque o esforço, né, o mínimo esforço de ir até o casamento, tudo deixou ela muito pior. Então pensa, gente, né,
ter esse tipo de situação, esse tipo de problema, e hoje em dia, assim, ela poder dizer assim, olha, eu tô bem, eu faço as minhas coisas, ela tá feliz, né? Ela tem uma qualidade de vida fantástica porque ela começou a modular com os óleos essenciais. Esse olhinho aqui, que tem esse monte de óleos, que conseguiu equilibrar o sistema respiratório dela. Então, o que vem, o que eles nos proporcionam, né? A melaleuca, na realidade, é conhecida, né, por muitas pessoas, é conhecida também por tea tree, né? Muitas pessoas conhecem também por esse nome. Ela tem uma excelente e poderosíssima ação antimicrobiana, né? Então, quando a gente pensar assim, em infecção, né, em bactérias, a gente vai pensar sempre na melaleuca. Então, ela já tem esse poder de combater essas bactérias. Aí vem as bactérias da sinusite, que causam a sinusite, as bactérias que causam, né, a bronquite, né, o próprio efizema, muitas vezes quando já tem aquele muco instaurado. Então, que a gente pensar naquele muco, né, em termos de combater a bactéria que vai estar lá, a melaleuca vai ter essa ação muito potente, tá? Também é um desinfetante natural, ele é antisséptico também, né? Então já vai nos ajudar também nessa questão de limpar também as vias aéreas superiores quando a gente vai fazer a inalação com a melaleuca, tá? O limão siciliano, o que ele vem nos ajudar? Ele tem propriedades antibacterianas, então, de novo, né? Também contra as bactérias que podem estar se instaurando na sinusite, então, né? Na bronquite. Ação antioxidante, anti-inflamatória, né? Ele tem esse efeito também de fazer o detox que a gente estava falando. Lembra que a gente falou que precisa também fazer com que esses alergenos saiam do nosso organismo, né? Então, à medida que a gente coloca para funcionar o nosso sistema linfático, a gente consegue fazer um detox melhor no nosso organismo em termos de fluxo sanguíneo, né? Então, ele é fantástico para isso. Eucalipto, né? Tanto o eucalipto quanto o cardamomo, eles têm um composto chamado cineol. E esse cineol, ele é muito potente antimicrobiano também. E ele consegue, esse cineol, graças ao cineol, eles conseguem, então, atuar em fungos, bactérias e vírus. Então, pensa, gente, olha lá, a gente tem 2 componentes que conseguem atuar nos fungos, bactérias e vírus. A gente tem a melaleuca, que é um terceiro. Então, assim, é por isso que ela parou de tomar antibiótico, né? Claro que aquela infecção que se instaurava decorrente daquele muco parado, daquele, né, problema pulmonar, as bactérias que ficavam lá porque obstruía, que ficava lá naquele muco parado ou ficava inflamando, ela conseguiu então nivelar porque ele tem uma ação antimicrobiana, então não deixa que as bactérias ruins se manifestem, né? Já vai barrando a ação da bactéria. Depois tem a canforeira, né? Que esse a gente não tem um óleo específico ainda do terra, né? Melaleuca, limão, siciliano e eucalipto já tem eles separados também, canforeira não. Mas também tem uma ação descongestionante anti-inflamatória. Tem a folha de louro, que é bactericida, fungicida e anti-infecciosa. Então, de novo, a bactéria, fungo, né? Combate a infecção. E aqui, ó, lembra que a gente precisava de um mucolítico que consegue dissolver o muco, ajudar a fluidificar aquele muco? Tá aqui, ó, a folha de louro. Né? E ela é expectorante também, então ajuda a botar para fora esse muco. Além de dissolver, ajuda a gente a colocar para fora. Ajuda a diminuir o espasmo lembra que a contração, o espasmo que dava daqueles tubinhos lá dos brônquios que a gente estava vendo? Então, vai diminuir essa contração, então vai deixar o ar entrar mais, vai expandir o peito, né? A pessoa vai conseguir respirar melhor. E vai ter essa ação descongestionante também nasal, né? A folha de louro também tem essa propriedade. Hortelã-pimenta, que a gente conhece, também muitas pessoas usam para rinite, ele sozinho também, né? Muitas pessoas, porque ajuda, ele desobstrui, né? Ele drena melhor, assim, deixa o fluxo nasal melhor, né? De ar, desculpa, melhor, ele ajuda a desentupir o nariz, né? Ele ajuda muito com aquela coceirinha da rinite também, né? Que dá aquela coceira na garganta que fica. Ontem minha filha tava assim, fazendo aquele barulhinho, tentando coçar lá atrás na garganta. Né? E ele tem um efeito antitussígeno e antiespasmódico também. De novo, o espasmo, lembra? Ele vai ajudar a não contrair e deixar o ar entrar melhor. Cardamomo, então, né, que vem da Guatemala, na verdade ele é muito usado na culinária, aquelas umas sementinhas bem pequenininhas, pretinhas, assim, que usa, gente, um cupcake com cardamomo, fica tão gostoso. É muito utilizado
na culinária, e esse cineol que eu falei para vocês que tinha no eucalipto, tem no cardamomo, né? Então, esse cineol é específico para essa saúde respiratória, e ele tem esse efeito broncodilatador, tá? Então, abrir os brônquios, deixar com que entre mais ar e consiga deixar esse fluxo de ar que vai para o pulmão, né? Entra oxigênio, sai gás carbônico, esse ciclo, esse fluxo de ar, ele seja bem normalizado, né? E o Ravensara, que a gente também não tem ele, o óleo separadinho, né? O cardamomo a gente tem o Ravensara, e o canforeira, que a gente não tem ele separadinho, e o folha de louro, desculpa. Ele é um potente antiviral, muito, muito potente antiviral, especificamente para as gripes, tá? Os vírus de influenza. Esse Ravensara é extremamente potente para os vírus de influenza. Então, gente, olha o que tem dentro de um único vidrinho, um único breathe, né? Um único óleo, assim, um único blend, né? Uma mistura de óleos. Então, olha essa energia que causa esses óleos todos. Por isso que as pessoas conseguem, eu tenho várias pessoas que me disseram, não uso mais a bombinha, não precisa mais do resgate. Não uso, tem gente que não usa mais nem a medicação no controle, não é nem a do resgate, nem a medicação de controle usa mais, conseguiu reduzir, só modulando a respiração com o Breathe, né? Com esse apoio que tem, porque aqui nesse olhinho a gente tem tudo que a gente precisa lá. Então, existe também uma dica, né, que muitas pessoas conseguem modular muito bem a sua rinite, colocando 2 gotinhas de cada um deles, que é aquele kit de apresentação, aqueles 3 primeiros que a gente se apaixona, né? Dentro da cápsula 2 vezes ao dia. Eu boto dentro da cápsula que eu digo porque algumas pessoas não gostam muito do gostinho da lavanda em si, né? Mas se quiser pode pôr na água também. Mas então 2 a 3 vezes ao dia botar essas 2 gotinhas de cada um ajuda a regular a rinite. Então tudo que a gente viu ali antes, né, do limão e do peppermint que conseguem fazer esse controle, aí entra a lavanda junto para acalmar aquela coisa daquela angústia, daquela coisa do desconforto da rinite. Tá? Então, por isso que esses 3 aqui também são de suporte da rinite. 2 deles estão no Breathe, né? Que eles são, o Breathe você pode inalar, pode passar no peito. Quando for passar no peito, passa nas costas, né? Quando for criança, diluído no olhinho de coco. Tem um até do kit infantil que é o semelhante ao Breathe, né? Então, mas pode pegar o Breathe diluído no olhinho de coco, vai passar no peito, vai passar nas costas, né? E vai inalar, pode pôr no difusor do lado da cama também, para quem tem dificuldade de respirar à noite, tá? E então, desses 3, 2 já estão lá dentro do Breathe, e tem lavanda, então, para fazer esse efeito calmante também. E calmante em termos de, porque muitas vezes essas alergias, gente, também acabam tendo reflexo na pele. Nem vou entrar nessa questão agora, mas você tem as rinites muitas vezes se manifestam na pele. Na realidade, o alérgico, né, que é o meu caso, nós somos cíclicos. Então, eu já tive épocas de brotar a pele inteira. Tive épocas de fechar a garganta, fechar a glote, né? Agora eu andei esses dias comendo um negócio, começou a fechar. Então, é sazonal. Tem épocas que era ferida, assim, nas juntas, assim, que dava. Então, tinha épocas que eu não podia, teve uma época que foi uma tristeza na minha vida, eu não podia comer, era chocolate, tomate, carne de porco, frutos do mar. Aí eu fiz aquelas vacinas antialérgicas, fui com alergista e tal, e depois consegui comer de novo, aí daqui a pouco dá de novo, assim ainda. Mas muitas vezes tem manifestação na pele também, das alergias. E lavanda é um baita suporte para isso também, tá? Então vem ser um suporte para as alergias fantástico. E daí eu queria mostrar para vocês que existem outros óleos que também dão esse suporte. Nesse livrinho aqui, para quem tem, os Fundamentos Essenciais, existem outros livros também, né? Mas esse tem muito, é o que a do Terra indica também, assim, em termos de indicação de uso dos óleos e tudo, né? Tem outros também, né? Mas, enfim, eu trouxe isso aqui para vocês verem também. Então, suporte, por exemplo, respiratório, né? Isso que a gente estava falando, suporte respiratório. Deixa eu ler, esse aqui, ó, respiratório. Temos ali o black pepper, né? A pimenta preta, a pimenta rosa, que reduz inflamação e muco. O próprio eucalipto que a gente já tinha visto, o peppermint que a gente já viu, e aí também tem o alecrim, rosemary, que também tem uma ação muito, muito boa para problemas respiratórios. Nessa questão também de abrir as vias respiratórias.
ele é muito bom. Então, aqui entram mais 3 além daqueles que estão lá no Breathe. Aí, falando em blends, né, misturas, também tem indicação para o trato respiratório do Purify, que é um blend também de óleos essenciais, né, que ajudam nessa coisa do limpar o organismo, a limpar também os cílios nasais, né, as vias aéreas, tentar tirar, porque bem aquela ação do limão que a gente falou, né, também de fazer, do melaleuca, de fazer aquela limpeza. O On Guard, né, que vem aí como suporte imunológico, né, que esse deve ser tomado todos os dias, 2 gotinhas pelo menos do On Guard todos os dias, principalmente agora, essa época de a gente está vivendo essa pandemia. Esse é a mistura de óleos de suporte imunológico para aumentar o seu sistema imunológico, tá? E aumentar a imunidade. Depois, aí falando justamente do sistema imune, né? Então tem a melaleuca, o cinnamon, né, que é a canela, que luta contra as bactérias e vírus, copaíba, que é o efeito anti-inflamatório, de novo a pimenta preta, a pimenta rosa e o timo, né? Então esses aqui também conseguem combater o que a gente fala em bactérias, vírus e fungos, né, para deixar o sistema imune mais protegido. E o mix, de novo, o On Guard que a gente tem aqui, DDR Prime Purify, os endocrine a gente não tem ainda aqui no Brasil, tá? E fica a dica, existem várias receitinhas. Tem essa receitinha aqui que é, por exemplo, um xarope para dor de garganta. Agora falando, né, a gente estava falando só em termos de respiração, mas também faz parte do trato respiratório, né, faringe, laringe, né, toda a parte de garganta. Daí vem as amidalites, faringites, né, tem as outras ites que a gente não focou aqui agora, mas também fica uma dica agora para quem está passando por essa época de resfriado, de coisa, né? Então, um xaropinho ali de limão, On Guard e copaíba, né? Muitas vezes, muitas pessoas também fazem até um certo gargarejo botando melaleuca junto para fazer um gargarejozinho, né? Mas que o xaropinho aqui é fantástico para inflamação na garganta. Tira com a mão, né? Pode botar na cápsulazinha também esses 3, né? Ou pode tomar na água, mas com mel orgânico é fantástico para dor de garganta. Tá? Esse trio aí tira realmente com a mão. Então é um suporte imunológico também para nós, né? Para que a gente não fique tão predisposto a essas infecções sazonais, né? Então acho que é basicamente isso assim que eu quis trazer para vocês. Tentar compartilhar um pouquinho do que é esse suporte, né, respiratório que a gente pode ter. Não sei se eu vi, tinha bastante de coisa aqui, não sei se algumas já foram respondendo as perguntas, tem alguma pergunta, um comentário, Ana, tá? Agradecer, estava muito bom como sempre, estava muito bom como sempre. Sempre bom essas dicas, né? Convidar todo mundo assim, ó, quem ainda não é cadastrado na do Terra, entrar em contato. Tem algumas perguntas também aqui para ele. Tá, mas estão sendo respondidas. Esse xarope quantas vezes ao dia? Esse xarope pode usar 2, 3 vezes ao dia, 4 vezes, depende né? Só ver o número máximo de gotinhas. Você vai ingerir o número máximo de gotas aí, de 20 gotas ao dia, né? Em total de óleos, mas 2 vezes ao dia tá bom, né? Mas foram respondendo, viu? A Elisa respondeu, foi todo mundo respondendo. Ficou alguma dúvida, a gente faltou? Todo mundo amou, a Giovana amou, todo mundo amou. A gente quer te agradecer muito, a gente quer convidar todo mundo que ainda não é cadastrado, entrar em contato, te convidou, vai lá e se cadastra agora. Amanhã é quarta-feira, gente, amanhã, 1h da tarde, a gente tem o Zoom com a Carla, que ela ensina a mexer no escritório virtual. Então, quem ainda tem dúvidas do escritório virtual, amanhã, 1h da tarde, tem Zoom com a Carla. Gente, amanhã é dia 30, tá acabando o mês. Quem ainda não. Não, é dia 29. 29. Então tá amanhã é dia 29. Gente, começa a chegar a semana do fechamento, eu vou ficando tão ansiosa. Preciso dizer para vocês que bate aquela ansiedade, assim, vou ter que fazer uma live sobre ansiedade. Amanhã é sobre aparelho digestivo, tá, gente? Quais os melhores óleos para o aparelho digestivo? E depois as dicas do Alexandre. Meio 30 minutinhos, depois vem as dicas boas do Alexandre amanhã. Mas, gente, assim, ó, fica o convite para vocês, tá? Amanhã, dia 29, tá acabando o mês. Quem não fez o seu LRP ainda, quem pensa em fazer do Terra uma segunda renda, tem que ter um LRP. O que eu queria falar assim, ó, 2 minutos com vocês, porque eu tenho 1 minuto para acabar. É assim, ó, qual é a diferença do LRP? Tá? Como é que a do Terra sabe
que eu faço da do Terra saúde financeira e a Cris não. Tá? Ou a Cris faz saúde financeira e eu não. Se eu mantiver o meu carrinho com pelo menos 100 pontos todo mês. Aí a do Terra entende que eu estou fazendo negócio. Eu, Ana Paula, durante 6 anos, eu usava só para mim. Ótimo! 85% das pessoas no mundo vão usar só para elas. Agora, se eu quero fazer da do Terra saúde financeira, eu tenho que manter todos os dias do mês o meu carrinho com 100 pontos, tá? Eu conheço pessoas que ligavam para mim e diziam assim, Ana, pô, eu estou aqui um tempão, tenho uma equipe gigante, não estou ganhando dinheiro. Quando eu fui ver, a pessoa deixava assim, não, mas antes do dia 15 eu faço. Não, antes do dia 30 eu faço o meu LRP. Não, gente, a do Terra confere toda semana. Então, assim, conselho, eu colocaria o LRP de vocês para o dia 5. Ai, Ana, mas meu cartão é lá do dia 28. Gente, puxa para o dia 5. É a melhor maneira para quem quer fazer da do Terra Saúde Financeira, LRP até o dia 5, tá? Porque a gente tem como, até o dia 5, deu isso, toda a equipe fez dia 5, a gente vê o que falta para fazer o fechamento da gente. Aí chega essa última semana de fechamento, tá todo mundo arrancando os cabelos como estou hoje. Tá bom, gente? Então, confiram seus LRPs. Quem quer usar só para si, não tem problema quanto a isso. Esqueçam, apagam o que eu falei. Quem quer fazer saúde financeira, vai lá, confere se tem o seu LRP feito. Às vezes a gente acha que fez o LRP em 100, mas aí o que acontece? Faltou um produto. Aí cai para 80. Ferrou. A gente acha que fez em 100 e o cartão não passou. Ferrou. Então, gente, vai lá, dá uma conferidinha, vê se deu tudo certo com o LRP de vocês, tá bom? Espero amanhã para a gente conversar sobre os melhores óleos para a saúde digestiva, tá bom? Beijo, até amanhã às 9, mas tem amanhã às 13 com a Carla, quem quiser. Tá? Espero que vocês estejam se sentindo assim, ó, bem assistidos, que as respostas de vocês estejam sendo respondidas.